Vamos serenando então as nossas mentes, os nossos pensamentos, aquietando as nossas emoções. Vamos já nos ligando ao nosso mentor espiritual, agradecendo a sua presença ao nosso lado. E estamos agradecendo também ao mentor espiritual de cada um dos que estão presentes hoje, aqui nessa noite. Vamos saudando as equipes que fazem a higienização e a proteção de nossa casa. Vamos saudando as fraternidades aqui presentes, as fraternidades do espaço, com a nossa prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vamos saudando aos apóstolos e aos discípulos de Jesus, a Maria de Magdala por seus exemplos de reforma interior e de amor ao Mestre. Vamos até a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, mentora dessa casa, e vamos pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz e de paz. Vamos até o nosso Mestre Jesus, agradecendo e mostrando-lhe o quanto estamos melhores a cada dia. E juntos vamos até o Pai Criador, agradecendo por mais essa oportunidade de encarnação com uma prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A palestra dessa noite tem como tema A Felicidade Não É Deste Mundo. Ela está contida lá no capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, que seria os bem-aventurados os aflitos, né? Então esse é um dos temas, o item 20 desse capítulo. Então, quando a gente ouve o tema, né, bem-aventurados os aflitos, estamos dizendo feliz daquele que sofre por quaisquer motivos, desde conflitos emocionais, de enfermidades, de relacionamentos, até mesmo as condições materiais desfavoráveis. E aí, quando estamos em dificuldades, a gente só quer sair dessa situação, né? A gente só quer se livrar do problema, mesmo que a solução não seja aquela que nós pensamos, ou que nós elaboramos, ou que achemos que é a melhor solução, né? E aí, como sempre tem um propósito acima de tudo, o que Jesus nos diz é que a partir do momento que a gente passa pelas maiores dificuldades, nós nos fortalecemos a fim de nos auxiliar e auxiliar ao próximo também, aquelas pessoas com as quais convivemos de uma outra maneira. Bom, lá no item 20, ele começa dizendo o seguinte: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima de Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Bem, a gente percebe pelo próprio relato
que não existe uma condição social, não existe uma maneira ou mesmo um nível, né, para que a pessoa possa se sentir plenamente feliz. Né? E aí, gostaria de ilustrar essa informação com uma história que diz assim, olha, certo dia, um homem de negócios, um político e um jovem cientista foram visitar um velho sábio, exemplo de serenidade e com fama de ser muito feliz. Os três queriam descobrir a causa da sua felicidade. Sem perder tempo, o homem de negócios perguntou ao sábio: "És rico? Tens muitos bens materiais?" E o sábio respondeu: "Não, o que eu tenho é uma roupa que eu visto, uma casa simples onde eu moro e alguns alimentos. Não tenho desejo de acumular riquezas, eu só quero o que me basta para viver." Aí o político, né, pensou o seguinte: então és poderoso, tens poder sobre as outras pessoas? E o sábio respondeu: não, o poder sobre os outros é enganador. Eu sou apenas dono de mim mesmo. Esse é o maior poder de qualquer pessoa. Por fim, o jovem cientista colocou a sua questão: então és erudito, conhece grandes teorias dos cientistas? O sábio respondeu: não, o conhecimento que valorizo é o que vem da experiência e da reflexão. Eu me interesso principalmente pelo saber que me torna uma pessoa melhor. Aí os três visitantes ficaram desconcertados com as respostas. Então o jovem cientista logo interpelou o sábio: qual é a causa da sua felicidade? Então, com grande simplicidade, explicou: a verdadeira felicidade não tem uma causa concreta. Eu saboreio a cada momento a experiência desta oportunidade que me foi dada, que é a de viver. E isso é tudo que eu preciso para ser feliz. Bom, esse ensinamento serviu para que eles soubessem que o valor da felicidade, pelo menos para aquele sábio, não significa que soubessem assim, eles souberam como era o valor da felicidade para aquela pessoa, mas isso não significa que eles fossem aplicar nas suas próprias vidas, né? Então, eles foram lá para procurar uma receita de bolo, uma receita pronta. Como é que eu faço para ser feliz? Né? Então você faz isso que o resultado vai ser aquele. Né? E não foi isso que eles encontraram. Então pode ter sido assim, de repente, um começo, pode ter sido também, bem como pode ser alguma coisa que eles esqueçam no momento seguinte. Mas caberia a eles refletirem e estarem dispostos a realmente buscar esse propósito. E sabemos que só iremos compreender ao sentirmos aquilo que vivenciamos. Né? Também tem um outro trecho no item 20 que está colocado dessa seguinte maneira: num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações, sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade nesse mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Então, né, dizem que muitos espíritas pregam mais a simpatia pela dor, dizem que se não houver dor não há evolução, né? Mas talvez as pessoas, quando dizem isso, estejam se baseando na máxima que a evolução, ela se dá ou pelo amor ou pela dor, né? Mas a gente sempre tem escolhas, nós sempre temos escolhas. Então, se a pessoa não está emocionalmente bem, ela pode tentar procurar a felicidade fora desse planeta, o que seria um grande prejuízo para a encarnação dessa pessoa. Ou ela, né, poderia ter uma resposta diferenciada, né, dar continuidade à sua vida, ou mesmo ela poderia ficar atônita, né, parada, não realizar mais nada, porque, né, se não tem felicidade em momento algum, o que eu estou fazendo aqui? Tá? Então, nós muitas vezes também atribuímos a terceiros, a outras pessoas, a responsabilidade pela nossa felicidade.
Aí, se a gente pensar, né, o que eu estou fazendo aqui? Se eu vou passar por dificuldades sem perspectivas de felicidade, né? Então, nós estamos nos referindo sempre à felicidade plena, à felicidade absoluta. Isso não significa que não possamos passar por momentos felizes. Então, nosso Pai, que é infinitamente amoroso e essencialmente justo, né? Muitas vezes as pessoas atribuem características humanas a ele, né? Achando que eu vou ser punido porque eu não fiz daquela maneira, ou eu vou receber uma vingança, ou né, Deus vai me castigar por eu ter feito da maneira diferenciada, né? E a gente sabe que não é nada disso, né? São só atribuições que as pessoas estão dando a ele. Quer dizer, a atribuição dele qual é, né? A amorosidade e a justiça. Nós estamos num planeta com uma evolução muito limitada. Talvez seja por isso que as pessoas carreguem ou tragam realmente esse sentimento. E aqui a gente tem a reencarnação de espíritos realmente muito mais... espíritos que estão faltando um grande aperfeiçoamento, né? Nós estamos numa escala evolutiva muito, muito pequena ainda, né? Então, mas também a gente sabe que o que está acontecendo é que um grupo grande de espíritos com uma moral elevada já estão reencarnando para nos auxiliar nessa tarefa. E isso é bastante consolador, né? Olha, lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, quando o Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos, ele diz: pode o homem na Terra encontrar a felicidade completa? Aí a resposta é não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto possível. Não vivemos em um planeta onde a felicidade absoluta não é possível, mas a relativa é. Então, como buscar essa felicidade relativa, felicidade proporcional? Sempre nos esforçando para isso, né? Bom, a gente vive num país assim que tem grandes possibilidades, um país, né, que tem muitas coisas, né, que tem um sol aí constante, né? Que muitas pessoas, principalmente pessoas que venham de fora, estrangeiros, dizem que é um paraíso. Mas nós não estamos aqui para passar férias, né? Se a gente fizesse uma comparação, nós poderíamos dizer o seguinte, que quando você está aqui e não busca se esforçar, não procura a perseverança, não procura outros caminhos, né, a maneira de trabalhar melhor a sua evolução, é como se a gente dissesse assim, olha, eu já sei tudo de medicina porque eu assisto Plantão Médico, Dr. House, né, de Good Doctor, então eu sei tudo. Quer dizer, as pessoas não adquirem músculos, não são fisiculturistas assistindo os filmes de Schwarzenegger, né? Para isso precisa ter todo um trabalho, toda uma evolução, tá? Bom, e se a gente perguntasse o que nos faria infinitamente felizes? A gente sabe responder? A gente muitas vezes se baseia naquilo que eu não quero e não aquilo que eu deveria fazer ou aquilo que eu poderia fazer, tá? Então, muitas vezes a gente pensa assim que a felicidade está num banco, ou está numa concessionária, ou mesmo está num condomínio de luxo, né? E aí, às vezes também a gente atribui, se meu marido fosse assim, se o meu filho fosse de outra maneira, se minha esposa fosse, né, diferente, se eu tivesse muito dinheiro, se tivesse muita saúde. Então, muitas vezes a gente vai buscar a felicidade de formas efêmeras, né? E quando passar toda essa empolgação do carro novo ou da casa nova, né, ou das viagens, será que vai acabar a felicidade? Pode ser, né? Porque se as pessoas estão só se baseando nesses aspectos, muitas vezes sim. E às vezes a gente vê muito aí nas redes sociais, você não sabe se a pessoa foi para um jantar ou se ela foi tirar foto, né? Porque tira foto do prato, tira foto do garçom, tira foto, né, do lugar, tal.
né? Então, essas postagens. Não que esteja errado, mas o que acontece é que muitas vezes a pessoa não está nem aproveitando aquele momento, não está curtindo aquele momento, a pessoa está ali fotografando, né? Só mostrando para os outros aquilo que ela é capaz ou aquilo que ela está fazendo. Fazendo mais ou menos assim, ó, se você não está aqui ou se você não está aproveitando isso, você não está curtindo essa felicidade, né? Então, é o que a gente pensa, o seguinte, não tem um movimento de fora para dentro, é sempre um movimento de dentro para fora que nos faz crescer, que nos faz evoluir, tá? Bom, e se a gente não tem esse movimento, nem a juventude, nem o poder, nem o dinheiro, nenhuma dessas características irão nos tornar felizes, se a gente não estiver conectado ao mais alto, né, a um plano superior. São elementos harmoniosos, a paz, o amor, a fé, o equilíbrio, só que não soubemos considerar esses momentos felizes, podemos nos apegar apenas a situações desfavoráveis e ficar o tempo todo só reclamando, tá? Bom, aquilo que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, no além, moradas mais favorecidas em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Não obstante, não deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Bom, e quando nós nos ligamos ao efêmero, invalidamos tudo aquilo que recebemos como encarnados ou desencarnados, as dificuldades, as angústias, as dores, certamente. Mas será que essas dores não têm um motivo? Né? E aí as pessoas dizem, sim, né, realmente eu sei, mas como é que eu vou dar conta dessas dificuldades? E afinal, o que é essa felicidade tão almejada? Bom, lá no dicionário da língua portuguesa diz assim, que a felicidade é a qualidade ou estado feliz, estado de consciência plenamente satisfeita, de bem-estar e até de boa fortuna e boa sorte. Então, eu trago aqui duas citações, uma do Haroldo Dutra e outra do professor Mário Cortella. Eles dizem assim, o Haroldo Dutra diz assim, que a felicidade é como uma operação matemática. Você usa a felicidade é igual ao quê? A expectativa menos realidade. Então, aquela expectativa que você cria, né, de como ser feliz, e quando você toma pé da realidade, você vai ver que não é aquilo que você imagina. Bom, eu vou conquistar tudo, né? Vou ser feliz, essa é a minha expectativa. E a realidade? Diz assim, olha, eu vou nascer, me desenvolver intelectualmente, trabalhar, e esse corpo tem um tempo de vida. Essa máquina um dia vai falhar, né? E, aliás, ela está se desgastando a cada dia. A gente, o professor Mário Cortella fala assim, quanto mais, né, vai passando o tempo, menos alimentos você vê no seu café da manhã e mais caixinhas de remédios, né, vão se somando à sua alimentação, né? Bom, agora vamos pensar no seguinte, né? No retorno ao lar, o que eu vou levar na bagagem?
Se não considerar que o nascimento vem com a doença, né, e vem com a morte do corpo físico, o desencarne, o seu projeto de felicidade se vai, quer dizer, como construir em castelos de areia. Se você se dedicou somente ao plano terreno, fez, né, por exemplo, cuidou só do corpo, né, ficou assim, deixou o seu corpo bonito, fez cirurgias plásticas, tudo mais, né, fica difícil se despedir dele, né, você fala, puxa, investi tanto, né, e agora, como é que eu faço? Aí a gente pode também dizer que podemos fazer um projeto maduro de felicidade. Nós podemos e devemos, mas precisamos considerar os planos envolvendo a nossa imortalidade. Então, a gente não vai levar nem esse corpo, nem o dinheiro, nem o carro novo, nem a casa nova, tá? Não que a gente não deva buscar e conquistar, tá? Mas se a gente só se basear nisso, nós não vamos, né, não estaremos construindo um projeto maduro de felicidade. Então, a gente nasce com uma série de dificuldades que têm que ser resolvidas, afinal, nós estamos reencarnando, e trazendo nessa bagagem as nossas expiações e as nossas provas. Se nós resistirmos, vamos sofrer mais, né? Então, talvez seja por isso que tem até aquela frase, aceita que dói menos, né? Então, justamente se aplica muito bem no nosso projeto maduro de felicidade. Bom, amar e dar é uma felicidade, mas veja como você está se sentindo ao praticá-las. Por isso, os movimentos são sempre de dentro para fora. E considere aquilo que está no seu âmago, né? Como é que você está se desenvolvendo. Então, não deixe a ingratidão do outro controlar a sua caridade, nem se deixe levar pela idoneidade dos demais. A gente pode orar pedindo, sim, ajuda espiritual. Isso vai nos fortalecer, mas a gente não pode deixar de agradecer também as nossas conquistas. E a conquista, aquilo que a gente recebe de presente todos os dias, que o sol nasce, que a gente pode e deve evoluir, que a gente pode ajudar o próximo, tudo isso são conquistas, né? Bom, e para finalizar, eu gostaria de trazer uma citação da Mary Comodely. Ela é uma escritora inglesa, ela viveu no século XIX até 1925, e ela diz assim: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não demos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos dos sofrimentos, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Muito obrigada.